Hoje é um dia histórico. Nós vimos aqui nos testemunhos, nos batismos, quantos milagres Deus está fazendo nessa semana. E por que é um dia histórico? Porque nunca na igreja de São Paulo nós tivemos uma cultura de batismos diários no mês mais difícil do ano, que é o mês das férias, amém? O que isso mostra, irmãos? Que nós criamos uma cultura de batismos diários, amém? 6 batismos em uma semana, praticamente diário. Mas eu quero dizer o seguinte: o pior tipo de comodismo é se acostumar com as suas conquistas. Então esse também, além de ser um dia histórico, cheio de milagres, é um dos dias mais difíceis para a igreja. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente celebrar, comemorar, e nós devemos fazer isso e relaxar. E aí, por relaxar, por tomar como garantido que Deus está conosco, aí que o pecado ataca mais forte. Então, com esse sermão, o que nós vamos ver hoje? Como empurrar o ministério para manter a igreja em movimento, amém? Em Mateus 11:12, a palavra de Deus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então a Bíblia fala, irmãos, que é necessário força, é necessário empurrar para que o reino de Deus avance. Em Salmos 84, versículo 7, o salmista diz: prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Então olha que incrível, esse é um salmo de peregrinação. Então enquanto os judeus estavam subindo o Monte Sião para adorar a Deus lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, na Páscoa, na festa dos tabernáculos, eles se cansavam no meio do caminho. E aí o que os irmãos faziam? Eles se empurravam de força em força, para que cada um se apresentasse no topo da montanha a Deus, amém? Título de hoje: de força em força. Hoje nós vamos ver como empurrar o nosso bate-papo, o nosso ministério, nossos discípulos, para que possamos trabalhar duro para Deus e repetir os milagres que nós vimos nessa semana. Então a gente vai ver hoje um manual do empurrão. Nós vamos ver 6 dicas, baseado nos 6 batismos que tivemos, olhando a história do rei Josias. Rei Josias foi simplesmente o melhor rei que teve em Israel depois de Davi, em Judá. E Josias, é dito lá no final das crônicas, que Josias não teve ninguém como ele antes e nem depois. Josias foi um rei justo. E nós vamos ver como de força em força ele foi trazendo toda a Judéia e também Israel para perto de Deus. Então para isso nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Segunda Crônicas 34, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Então Josias era um homem muito especial. Com 8 anos de idade, era uma criança, ele já começou a reinar sobre Israel. Quando ele tinha 16 anos, ou seja, 8 anos depois, ele começou a buscar a Deus de todo o coração, se espelhando no seu antepassado, o rei Davi. E Josias, ele tomou uma postura muito radical. O que ele fez? Ele derrubou todos os altares idólatras que tinham em Jerusalém. Incentivou todo o povo a fazer isso também. Versículo 8. No 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Que incrível! O templo de Deus estava em ruínas naquele momento, tinha muitos ídolos, e os sacerdotes eram corruptos.
Mas Josias ele começa a reformar o templo e eliminar tudo de ruim que tinha, para que Deus pudesse ser glorificado. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Josias e o povo não sabiam a lei, o livro da lei tinha se perdido. E agora vamos ver o momento em que o livro da lei é reencontrado, redescoberto depois de muito tempo. Vamos para o versículo 14 agora. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos seus supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Uau! Então, por causa da decisão de Josias de buscar a Deus de todo o coração, de restaurar o templo de Deus, um dos sacerdotes, Ilquias, por meio da ordem de Safã, ele estava limpando as coisas e, uau, olha o que eu achei, eu achei o livro da verdade, eu achei a lei de Deus, que foi escrita pelo próprio Moisés, 1000 anos antes, que incrível. Então eu preciso ler isso para o rei Josias. E aí Safã recebeu o livro de Ilquias, e ele foi e ele pregou a palavra de Deus para Josias, que curiosamente já estava obedecendo a palavra de Deus. Interessante, Josias estava obedecendo a Bíblia sem conhecer ela. E o resultado disso é que Deus revelou a doutrina da sua forma completa para ele. O que a gente pode aprender aqui? Bom, nós vamos ver 6 formas de empurrar o seu ministério, travar um estudo que está parado por muito tempo e ter urgência para batizar aqueles que estão abertos. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre pessoas que estão tendo dificuldades de entender os estudos bíblicos. Se você está nos visitando, pode ser o seu caso, tem coisa na Bíblia que você não entende. Ou você já tem estudado a Bíblia aí com um amigo e te convidou, e você está tendo dificuldade para tomar uma decisão. Você está hesitando, está indeciso, confuso. O que vai te ajudar? O que a gente pode aprender com Josias? Primeiro ponto de hoje: teste das 2 semanas. O que vai ajudar aí? O teste das 2 semanas. Para pensar, o que são 2 semanas comparado com a vida inteira? Pegando a expectativa de vida média de talvez 80 anos, 2 semanas é um estalo, é um instante, não é nada. Então aí você fala com a pessoa que está em dúvida: olha, 2 semanas é muito pouco, o que eu quero chamar você a fazer? Para tudo que você está fazendo e vive como discípulo por 2 semanas inteiras. Vem nas reuniões, vem nos bate-papos, evangeliza com a gente, vai ter tempo de discipulado, seja aberto com os seus pecados, tem tempo com Deus todos os dias, ora, lê a Bíblia. E aí depois desse teste de 2 semanas, você me fala se sua vida mudou ou não. E aí, quando ele cumpre o desafio, assim como Josias começa a obedecer a palavra de Deus, Deus revela o livro da verdade. Deus revela a sua vontade. Em João 7,17, Jesus fala: se você não crê em mim, pelo menos obedece, para você descobrir se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, muitas vezes a gente pensa que só lendo a Bíblia a gente vai aprender, e não é verdade. A Bíblia não é um conhecimento só teórico, nós temos que viver na prática, amém? E quando você decide obedecer a palavra de Deus, aí Deus revela a verdade. Lembra em João 8, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, conhecer a verdade depende de você praticar a palavra de Deus e não apenas crer, amém? Então eu quero levantar aqui o Guilherme do ABC. O Guilherme tem estudado a Bíblia, na verdade foi convidado há 1 ano atrás, lá na FABC. Ele fazia BCIT, Bacharel de Ciências da Terra. E o Guilherme, na verdade, só começou a estudar a Bíblia mais recentemente, alguns meses atrás.
E ele chegou a um ponto durante os estudos, só para você entender, você que está nos visitando, nós temos uma série de estudos que chamamos de princípios básicos da palavra de Deus, onde a gente ensina a orar, ler a Bíblia, evangelizar, vir nas reuniões, confessar pecado, lidar com o pecado, saber como ser perdoado dos pecados, como estar em comunhão com os irmãos, a gente aprende tudo isso. E ele estava no meio do processo, e ele ficou confuso. Ele tinha um passado religioso, esse cara deu trabalho, se quer alguém que deu trabalho, é esse cara, amém? Conversa com ele, você vai aprender muita coisa. Mas o mais incrível foi a mudança dele. Porque aí os estudos estavam num impasse, que estava difícil, a gente teve que criar novos estudos para poder ajudar essa criatura. E aí, de repente, o desafio dele foi: Guilherme, a gente não vai fazer mais estudos, só vive como discípulo por 2 semanas. E ele aceitou, humildemente. E aí, a partir do momento que ele começou a vir em todas as reuniões, viver como discípulo, fazer tudo que um discípulo faz, ele entendeu. Agora eu não tenho mais dúvida. Agora eu sei o que é ter convicção verdadeira de um discípulo. E aí ele tomou a decisão e foi batizado nessa terça-feira. Então, se tem alguém que está com dificuldade de avançar nos estudos, só dá o desafio de viver 2 semanas como discípulos. Aí na prática a pessoa vai entender como funciona, amém? E aí Deus vai abrir o coração para compreender o livro da verdade, amém? É que nem falar assim, você já ouviu vegetariano não praticante? Faz sentido falar isso? Eu sou um vegetariano não praticante. Ideologicamente eu sou vegetariano, mas de vez em quando eu como carne. É a mesma coisa dizer assim, eu sou um cristão não praticante. Não faz sentido. Se você é cristão, você pratica a palavra de Deus, amém? Então o desafio de 2 semanas é, pratica a palavra de Deus, e depois você fala se você viu mudança ou não, amém? Vamos para o segundo ponto, segundo teste aqui, vamos para 2 Crônicas 34, versículo 19. 2 Crônicas 34, 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Então o que nós vemos aqui? Você tinha o livro da lei, mas faltava um profeta para poder explicar em qual contexto Israel estava pecando e como utilizar esse livro da lei. Em outras palavras, precisava de alguém competente, alguém capaz de poder ensinar aquele livro. É que nem um manual, você pega um manual, muitas vezes você não entende. Se você tiver uma pessoa que tem conhecimento técnico, ela vai poder ajudar você a entender aquele manual. E é assim com a palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas que têm conhecimento, têm convicção para poder passar os conhecimentos das Escrituras. E aqui tem uma profetisa, uma mulher chamada Hulda, que pôde ter a oportunidade de pregar a palavra para o rei Josias e falar o que Deus tinha em mente. E na verdade era muito triste. Como Israel estava em pecado por muito tempo, o que acabou acontecendo é que Deus ficou irado. Ele ia trazer uma tempestade de notícias ruins. Deus iria exilar os judeus e destruir o próprio templo. Mas Josias tinha um coração diferente dos seus antepassados. E aí Deus deu uma segunda chance. Vamos ler ali no versículo 26. Isso é Hulda falando com Josias: digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim,
rasgou suas vestes, chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Uau! Aqui nós temos um rei quebrantado. Não foi nem pecado dele, foi pecado dos seus antepassados, mas ele assumiu toda a responsabilidade. Senhor, nós temos pecado contra ti, e eu estou aqui para me humilhar e fazer um acordo com o Senhor, de buscar de todo o coração. E aí a profetisa Uda, depois de falar que ele não experimentaria desgraça em sua vida, mas sim na dos seus descendentes, Josias, ele chama todo mundo ao arrependimento. Ele lê a palavra de Deus em público. E aqui nós temos um líder que ama Deus de todo o coração. E é interessante, uma mulher impactou profundamente a vida de um homem. E aí aqui a gente tem o nosso segundo ponto. O que acontece? Aqui na igreja de São Paulo, especialmente eu vejo na região leste, tem muito mais mulheres do que homens na igreja. E amém, toda alma é importante para Deus, amém? A estatística é um homem para cada 2 mulheres. E é muito legal, a gente tem que salvar o mundo inteiro. Mas é muito importante também, irmãos, termos equilíbrio. Termos praticamente a mesma quantidade de homens e mulheres. Porque além do evangelismo, casamento também é um mandamento de Deus para certas pessoas, amém? Casamento é algo que ajuda, então a gente precisa ter um equilíbrio, porque a nossa namorada, ou seu namorado, marido, esposa, tem que estar dentro da igreja, amém? Então é importante a gente focar em manter o equilíbrio da igreja. Então, em alguns momentos do ministério, nós fazemos evangelismos seletivos. O que significa isso? Se tem muita mulher, e essas mulheres vão chamar outras mulheres, vai ficar muito mais discrepante a diferença. Então, recentemente fizemos uma campanha das mulheres ajudarem os homens, amém? As mulheres convidando os homens. Isso foi o que Uda fez. Uda evangelizou Josias. Nosso segundo ponto é evangelismo seletivo. Em primeiro lugar, evangelismo ele não é seletivo a priori. Nós temos que salvar o mundo inteiro, amém? Não podemos fazer acepção de pessoas. Mas para gerar um equilíbrio, às vezes é importante fazermos evangelismo seletivo. Nos Estados Unidos aconteceu uma vez, lá em Los Angeles, não tem metrô praticamente. Ônibus demora muito, então todo mundo tem carro. Mas o que aconteceu há alguns anos atrás? Tinha crescido muito a igreja de Los Angeles, mas um determinado setor, região, tinha batizado muito universitário que não dirigia, que pegava carona. Então o que aconteceu? Como Los Angeles é enorme, muito maior que São Paulo, imagina isso. Então as pessoas tinham dificuldade de ir para o culto. E eles fizeram o evangelismo seletivo para evangelizar nos estacionamentos só com o condutor e não com a pessoa que está do lado. Para batizar pessoas que pudessem dirigir. E aí deu certo e agora todo mundo lá tem carona, amém? Então em alguns momentos é importante a gente parar de fazer o que está fazendo normalmente e focar em certos tipos de pessoas. Então no caso aqui as irmãs ajudaram muito. Eu quero levantar a Luana do ABC. Então a Luana, olha só, ela estava começando um trabalho, estava fazendo testes aí, estava buscando um trabalho. E aí ela conheceu o Lúcio. O Lúcio era o treinador dela. Então estava treinando ela para a função que ela ia desempenhar. E essa menina foi muito corajosa. Ela evangelizou a pessoa que estava treinando ela. Então, agora eu vou te treinar dessa vez. Treinar para seguir a Cristo, amém? E aí ela chamou para estudar a Bíblia. Eu lembro até hoje, alguns meses atrás, que o Lúcio foi lá no devocional, super animado. E aí passou quase 6 meses aí ele estudando a Bíblia. Ele contou a história aqui, amém? Deus, ele respondeu a oração dele, ele acordou a tempo, veio para o culto. E aí ele tomou a decisão de levar a sério os estudos
E finalmente, na terça-feira, no setor norte, o Lúcio foi batizado, amém? Por quê? Porque nós tivemos uma profetisa Uda, amém? Então, eu quero animar cada um aqui a entender isso, que às vezes a gente precisa fazer evangelismo seletivo. Então, mulheres, ajudam os homens aí, vamos batizar mais homens. E o resultado foi isso, nós tivemos 5 homens sendo batizados nessa semana, amém? Vamos continuar lendo. 2 Crônicas 34, versículo 32. Depois fez com que todos em Jerusalém e Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então Josias não estava satisfeito em seguir a Deus. Ele quis chamar todo o povo, todos os judeus, toda a sua família, para buscar a Deus. Então o coração de Josias era o coração de um líder, não apenas um discípulo. Ele queria influenciar todo mundo, toda a geração dele, a fazer o mesmo que ele. E deu certo, enquanto Josias esteve vivo, todos os judeus seguiram a Deus de todo o coração, amém? E obviamente, cada israelita era a família física de Josias, porque lembra, todo mundo é descendente de um patriarca em comum, que é Judá. Alguns casos aqui, Israel, porque eram tribos diferentes que moravam em Judá por causa do exílio que teve na tribo do norte. Então, Josias, ele literalmente salvou a família inteira de sangue. E tem um terceiro ponto, terceira dica aí para a gente poder empurrar com toda a força o ministério, que são contatos quentes. Esse é o nosso terceiro ponto, contatos quentes. O que é um contato quente? O que é um contato frio? Contato frio é quando você aborda alguém que você não conhece e estuda a Bíblia com essa pessoa. Isso é um contato frio, porque você não tem nenhuma intimidade com essa pessoa de antemão. Mas o contato quente é quando você já conhece a pessoa. Ela é um familiar seu, um colega de trabalho, colega de escola, é seu vizinho, é alguém que já tem intimidade com você, é uma pessoa que você já tem um relacionamento. E é muito mais fácil evangelizar nesse caso. É só olhar ao seu redor, quantos aqui têm parentes junto aqui no reino de Deus, amém? Então Deus tem um carinho especial por pessoas que a gente ama, pessoas que a gente conhece. Então se está num momento de férias, de dificuldade, seca, compartilhe a fé com pessoas que você já conhece, amém? Principalmente com os nossos familiares. Como eu sonho em salvar a minha família. E eu tenho certeza que você sonha também em seus pais, seus filhos, seus irmãos serem batizados, amém? E aqui eu não posso deixar de mencionar um batismo muito especial que aconteceu ontem, que é o seu José. É incrível ver a fé da família, especialmente da Gabi Chaves. Então a Gabi Chaves se tornou discípula, trouxe o pai, a mãe, então a Célia e o Jorge, e finalmente agora trouxe também o seu José. O seu José, com 84 anos de idade, tomou a decisão mais importante da vida dele. E ele, com 84 anos, saiu da água como se fosse um bebezinho de tanta felicidade, amém? Então, quando eu chegar nessa idade, se Deus permitir, eu quero ser como o seu José, amém? Então, o seu José é contato quente, por quê? Porque é familiar, é conhecido, e Deus tem um amor especial, um carinho especial pelos nossos queridos, amém? Então, eu quero animar você a seguir o exemplo do seu José. Então, ele foi batizado ontem, estamos muito animados que Deus está salvando famílias inteiras, amém? Então, a região leste tem sido construída assim. Nós temos muitos pais, muitos filhos que foram salvos, amém? E esse é o plano de Deus para crescer a igreja, é batizar a nossa família física também. Vamos para o quarto ponto, 2 Crônicas 35, versículo 1. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço do templo do Senhor. Então, que incrível! Josias pegou a Bíblia, ele abriu, viu o livro de Levítico, e lá no capítulo 23 de Levítico ele viu, nossa, nós não estamos celebrando a Páscoa, uma das 7 festividades judaicas. A gente está em pecado, vamos arrepender urgentemente.
e vamos restituir a Páscoa judaica. E aí ele sacrifica o cordeiro no dia 14 do mês de Nisan, um mês hebraico. Vamos continuar lendo, versículo 17 ao 19, para ver a repercussão disso. Então, 2 Crônicas 35, 17. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como essa, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Uau! Olha que incrível! Desde Samuel até Josias, ninguém tinha celebrado a Páscoa da forma que Josias celebrou. A Páscoa tinha sido esquecida. E aqui Josias restaura esse conceito da Páscoa e todos os israelitas celebram a Páscoa. O que a gente pode aprender aqui? Primeiro, que muitas vezes você pode olhar para as gerações, desde a época de Cristo até hoje, e pensar, quantas gerações tinham discípulos verdadeiros? Já para pensar nisso? Quantas nações conseguiram evangelizar o mundo na sua própria geração? Até onde eu sei, somente o primeiro século conseguiu isso. A Bíblia mostra em Colossenses 1, 6 e 23, que os apóstolos evangelizaram o mundo naquela geração. Mas, se você olhar na história, você não vê um movimento que conseguiu isso. Então, olha que interessante. O fato de não ter, por quase 2000 anos, um povo que evangeliza a nação na própria geração, e isso não implica que o reino de Deus parou de existir, ou que foi interrompido. O reino de Deus existe, está aqui, e nós podemos ser como Josias, e sermos pioneiros em evangelizar o mundo em nossa geração, amém? Então, explicando bem brevemente a história do movimento, por volta do ano 1800, Alexander Campbell estava lendo a sua Bíblia, ele era religioso, e aí ele viu que ele estava batizando de uma forma não bíblica. Ele entendeu que aquilo estava errado, se batizou o pai dele, Thomas Campbell, e os dois começaram a evangelizar o mundo no tempo deles. Começaram a pregar a doutrina do plano de salvação como a Bíblia ensina, e não como as religiões ensinam por aí. E aí, quase 200 anos depois, 150 anos, surgiu o Kip McKay. Em 1971 ele foi batizado, e aí ele começou a liderar o movimento da ICOC, o antigo movimento, e ter o alvo de evangelizar o mundo em nossa geração. Depois teve uma crise no movimento, ele restaurou, a gente tem um novo movimento, fundado em 2007, e agora o Raul Moreno, pegando o bastão aí do Kip, agora ele lidera o movimento, e nós estamos encaminhando para evangelizar o mundo todo em nosso tempo, amém? Então você vê aqui, não importa quanto tempo tem passado, sempre há tempo para se arrepender e buscar a Deus, amém? E o quarto ponto de hoje é urgência no segmento. O que é urgência no segmento? A palavra segmento significa evangelizar a pessoa e continuar em contato com ela, marcar os próximos estudos, convidar para o culto e fazer todo o processo até ela chegar nas águas do batismo, amém? E aqui eu quero levantar o Cauê da região sul. Cauê é um irmão muito especial, por quê? Porque ele entendeu isso. Assim como Josias foi urgente com a Páscoa, o Cauê também foi urgente, não com o cordeiro da Páscoa, literalmente, mas o verdadeiro cordeiro espiritual que é Jesus Cristo. Ele é o nosso cordeiro, amém? E ele celebrou verdadeiramente a Páscoa, morrendo junto com Cristo no batismo. Então essa semana o Cauê foi batizado, é nosso irmão em Cristo. E ele estudou a Bíblia em apenas 3 semanas. Ele foi super urgente, tomou decisões radicais e ele foi batizado. Então qual é o desafio para cada um de nós? Vamos ter o alvo de estudar a Bíblia em poucas semanas. Se possível, estudar a Bíblia em 2 semanas, fazer estudo todos os dias. Está estudando a Bíblia com alguém? Fala, no final do estudo, quando que nós podemos marcar o próximo estudo? E a pessoa responde, semana que vem eu tenho tempo livre. Mas será que você não pode amanhã? Amanhã é difícil, mas o que você tem amanhã? Aí a pessoa vai dizer a agenda, mas esse horário aqui está livre, dá para a gente marcar um estudo. Então tenta se esforçar para já marcar amanhã o próximo estudo. Seja urgente no segmento, amém? Que você vai descobrir vários Cauês que estão animados para se batizar em poucas semanas, amém? Quinto ponto, vamos agora para 2 Reis 23, versículo 8.
Crônicas e Reis são paralelos, então eles contam as mesmas histórias com detalhes diferentes. E aqui a gente vai aprender um detalhe novo. Então, 2 Reis 23, versículo 8. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, e desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Versículo 19. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam constituído na cidade de Samaria e que provocavam a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou os ossos humanos sobre os altares e depois voltou a Jerusalém. Então o que a gente vê aqui, irmãos? Que incrível! Josias, ele acabou com a idolatria em Israel. Então ele destruiu todos os altares idólatras. Mas olha que interessante, não só do reino dele, que era Judá, mas também do reino do norte, que nem existia mais. Era uma nação pagã, uma nação gentílica, os samaritanos. E Josias foi lá e quebrou todos os altares em Betel. E chamou o povo todo a fazer isso. Ele acabou com a idolatria em Israel do sul e Israel do norte. Então aqui o quinto ponto para você poder empurrar o seu ministério é desafios radicais. Muitas vezes, o que vai ajudar a pessoa que está estudando a Bíblia a tomar decisões? É você dar um desafio muito radical. É exatamente como Josias fez, ele fez algo inimaginável, ele foi em nações distantes, ele foi lá em Samaria para quebrar ídolos. E aqui, obviamente, eu quero levantar a Luana que vai se batizar hoje, amém? A Luana estava estudando a Bíblia e as meninas deram um desafio muito radical. Então, como vocês viram, a Luana, ela é irmã de uma discípula da Laura, da região oeste, e a irmã amou muito a vida dela, e olha isso, ela tinha emprego estável em Manaus, família, ela tinha muitas coisas em Manaus, mas ela tomou a decisão de abrir mão de tudo que ela possuía, toda a estabilidade que ela tinha, para vir numa cidade que ela mal conhecia, para arriscar tudo, começar do zero. Por quê? Porque teve uma irmã corajosa que desafiou ela, e amou verdadeiramente a vida dela. Ela entendeu que ela precisa buscar o reino em primeiro lugar, e por isso hoje ela vai ser batizada. Então eu quero te animar. Aqui fala que desde Geba até Berseba, toda Judá, Josias chamou as pessoas a se arrependerem. Então da mesma forma, Deus não quer salvar só na região oeste, Deus não quer salvar só na região leste, Ele quer salvar São Paulo inteira, amém? Então, olha que incrível. Deus é tão bom que nós tivemos batismos em cada uma das regiões. Tivemos batismo na oeste, na sul, na leste, no ABC e até no setor norte. Um de cada. E como se não bastasse, tem um de fora de São Paulo ainda. Então, até o ministério virtual também. Deus salvou um de cada, para mostrar o quanto que Ele é incrível. E para terminar, vamos para o nosso último ponto. Faltou o Seiji, amém? Calma, Seiji, agora vamos falar de você. 2 Reis 23, versículo 15. Irmão, essa escritura aqui é incrível, é de explodir a cabeça. Olha o que diz aqui. 2 Reis 23, 15. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e os reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Então, aparentemente, uma escritura simples, parece um pouco até repetitivo do que a gente acabou de falar, mas olha que interessante, aqui ele destruiu de uma forma muito específica o altar de Betel. Então, fala aqui que ele foi construído por Jeroboão, ele demoliu, reduziu a pó, e também, do mesmo modo, o poste sagrado. O que isso tem a ver? Agora vamos voltar no tempo, 200 anos antes, para o reinado de Jeroboão. E nós vamos ver aqui uma das profecias mais incríveis de toda a Bíblia. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1.
1 Reis 13:1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi, se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Uau! Josias tinha seu nome profetizado 200 anos antes. Imagina só você encontrar na Bíblia uma referência a você. Então você encontra, Valdir vai ser líder da região oeste, e vai queimar os altares idólatras da oeste, amém, da USP. Imagina só você ver seu nome na Bíblia. Então imagina Josias vendo o livro da lei recém-descoberto, e de repente ele encontra o nome dele ali. E foi exatamente o que aconteceu. Não só o nome dele foi profetizado, mas a atitude dele também. E aí ele viu e falou, nossa, eu fui chamado para isso. Eu nasci com esse propósito. Ele foi lá e cumpriu e derrubou os altares idólatras de Betel, amém? Mas o que isso tem a ver com o sexto ponto? Sexto ponto, persistir sem insistir. O que eu quero dizer com isso? Como a gente vê aqui, demorou 200 anos para a palavra de Deus se cumprir. Mas ela cumpriu, amém? Demorou muito tempo, mas cumpriu. Tarda, mas não falha. Então, muitas vezes, as escrituras vão se cumprir na nossa vida, ou das pessoas que a gente ama, não amanhã, não exatamente quando você ora, mas pode demorar meses ou até anos. Então, se a gente insiste e vai contra a vontade de Deus, a gente pode acabar colocando as carroças na frente dos bois e atrapalhar tudo. Então, muitas vezes, quando a gente está estudando a Bíblia com alguém que aparentemente não está indo bem nos estudos, está fechado, se você força a barra, se você vai empurrando literalmente, a pessoa pode acabar desistindo. Agora, se você tem paciência de esperar o tempo certo de Deus, você persiste sem insistir. E acaba edificando a pessoa, ela toma a decisão. Foi exatamente o que aconteceu com o Seiji, amém? O Seiji, ele tomou 2 anos estudando a Bíblia. Ele parou de estudar a Bíblia 2 vezes, foi e voltou, mas dessa vez, ele foi humilde, tomou a decisão, e nessa semana o Seiji foi batizado, na região oeste. Então, irmão, eu quero animar você, que o plano de Deus sempre se cumpre, mesmo que demore anos, ou como a mãe do Kipe, que demorou 50 anos para ela ser batizada, amém? Então eu quero animar você com isso, e para concluir, vamos ver como terminou a história de Josias, que não foi nada feliz. Ele teve uma vida de muita devoção a Deus, mas na reta final, chegando na linha de chegada, ele começou a cambalear e quase caiu antes de terminar a corrida. Vamos para esse episódio, em 2 Crônicas 35, versículo 20. Segunda Crônicas 35, versículo 20. Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo, não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez, não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás, e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que ele disse aos seus oficiais, tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Ele foi sepultado no túmulo dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. E aqui termina de forma trágica a história de um dos melhores reis de Judá. Então o faraó Neco, rei do Egito, estava lutando contra uma outra nação que não era Judá, pelo menos não naquele momento. E o próprio Deus falou para Neco, mesmo Neco não sendo do povo de Deus, vai, se apressa, não espera, vai lá e luta contra o seu inimigo, talvez a Babilônia. E aí Josias, ele interpretou como se fosse contra ele.
E aí ele encheu-se de orgulho. Falou, nossa, eu fiz tanto por Deus, esse cara é um inimigo do povo de Deus. Deus certamente não está com ele, mas na verdade estava. E Neco falou, olha, não se meta nisso. Deus me chamou para lutar. E se você intervir, você morrerá. E aí Josias estava cheio de orgulho, ele teve tantas vitórias, ele foi e lutou contra Deus e morreu. Deus feriu ele, acabou morrendo, e toda Jerusalém, toda a Judéia se lamentou, não só pela morte, mas a forma como, de forma anticlimática, acabou a vida de Josias. O que a gente pode aprender disso? Em Eclesiastes 7:10, a Bíblia fala, não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então muitas vezes a gente pensa, nossa, a semana passada foi incrível, tivemos 6 batismos. Mas se a gente ficar só focando nisso, a gente não trabalha para as próximas semanas. E a gente pode ser como Josias, de ter um histórico incrível, mas no presente, como a gente está espiritualmente? Como é que a gente vai estar nessa semana? Irmãos, não vamos nadar para morrer na praia, amém? Vamos aprender com as vitórias que a gente teve e ter o coração humilde, não orgulhoso, e não lutar contra Deus, amém? Não vamos viver e depender das vitórias do nosso passado. Senão a gente vacila no presente e coloca tudo a perder. Então, Neco deixou claro que Deus estava a favor dele, e não de Josias. Não era para ele se intrometer, ele se intrometeu e acabou tendo uma derrota. Então, irmãos, nós somos uma igreja de batismos diários, não só na primeira semana de agosto, mas para o resto do ano aqui na igreja em São Paulo, amém? Então, irmãos, não importa quão frutífera foi a semana anterior, ou seu bate-papo, ou você pessoalmente. Nessa semana, a gente precisa ser a igreja de batismos diários. Bons discípulos, eles têm memória curta. Não fica lembrando as coisas que aconteceram de incrível. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando você percebe que cada dia você começa do zero. E para Deus seja glória, amém.